falar para vocês um pouco do exame, né? E aí já fica gravado, o pessoal que não está aqui já consegue assistir. A coordenação do curso de vocês, ela liberou uma data específica para cada um dos docentes fazer o exame, né? E aí ficaria a nosso critério escolher o formato e tudo. A minha data seria dia 10 de dezembro, né? A data da sociologia. Não sei se vocês já receberam essas datas aí no e-mail de vocês. E aí eu pensei no seguinte, né? Vocês vão ter até o dia 4 de dezembro para me enviar o podcast gravado, certo? Aí do dia 4 ao dia 10, eu vou ouvir os podcasts e vou terminar de corrigir as tarefas, né, as tarefas escritas, acompanhar, que eu já estou fazendo o acompanhamento de vocês nos fóruns. E aí eu pensei que até o dia Até o dia 8, mais ou menos, eu disponibilizo para vocês na própria plataforma, e também vou ter que pensar como fazer isso pelo sistema, mas acho que eu vou fazer isso pela plataforma e não pelo sistema, deixar disponível para vocês as pessoas que vão ficar de exame, né? Vocês estão participativos aqui, talvez a questão do exame nem seja para vocês especificamente, né? Mas como tem formato remoto, muita gente não está conseguindo fazer as atividades, né? Eu acho que algumas pessoas vão acabar tendo que recorrer ao exame. Então eu corrijo a tarefa de vocês, as coisas todas, até o dia 8. Dia 9 ou mesmo no dia 8, eu disponibilizo na plataforma o feedback, né, das notas e dos exames. E vocês terão até não, do dia 10 ao dia 17 de dezembro, o prazo para realização do exame. Provavelmente a atividade do exame vai ser uma atividade escrita, alguma coisa simples aí para vocês tentarem recuperar essa nota. Então vocês vão ter aí 7 dias para a realização do exame na sociologia, tá? Eu acho melhor a gente fazer assim do que eu utilizar um dia só para elaborar o exame como se fosse presencial, né? Eu acho que não tem necessidade disso, a gente está no modelo remoto, então vocês teriam, assim como as atividades que a gente está fazendo, um tempo maior para a realização desse exame. Mas é importante vocês terem noção dessas datas, porque terminado o exame a gente tem que encerrar esse semestre, certo? Vocês têm alguma dúvida? Vai ser tudo meio corrido mesmo, né? Eu sei que a gente tem pouco tempo pela frente, né? E no formato remoto as coisas tendem a ser mais complexas, né? Então vai ser tudo meio que assim, mas eu acho que não tem problema, vai dar certo também. Eu acho que uma semana para o exame é um tempo razoável, na EAD os estudantes têm geralmente têm muito menos tempo do que isso, tá? Tudo bem, gente? É até dia 17, Lídia, pelo menos no calendário que eu recebi da coordenação do curso de vocês. É 17, tá? Do dia 10 ao 17. Então, ali no máximo dia 9 de dezembro, vocês já vão ter o retorno das atividades. Pensei em colocar numa planilha, mesmo no Word, alguma coisa assim, para que vocês tenham o feedback. Porque eu geralmente combino com os estudantes de preencher o sistema meio que no final do semestre, né? Então, caso não dê tempo de preencher o sistema
Antes do exame, vocês só vão receber o feedback pelo AVA mesmo, tá? Beleza, combinado? Então tá bem. Eu vou pedir para vocês passarem essas informações para a turma. Eu não sei se as pessoas vão olhar, né, o vídeo. Eu vou escrever uma mensagem também lá na plataforma, reforçando a questão do exame. Mas de qualquer maneira, se alguém tiver dúvidas, procurar no grupo, vocês sabem o que dizer. Tudo bem? Sim, mas não é, vai ser mais ou menos como a atividade escrita que vocês fizeram, tá? Vai ser alguma coisa naquele sentido, assim. Claro que provavelmente relacionando os autores, né? Vou pensar de repente alguma coisa que relacione com o campo profissional de vocês, mas o formato vai ser mais ou menos aquele, de uma atividade que vocês têm que elaborar de maneira escrita. Porque eu acho também que não adianta muito vocês fazerem outras atividades como podcast ou qualquer coisa assim, porque vocês têm pouco tempo e dá bastante trabalho, né? Além de trabalhar o conteúdo, vocês têm que editar, têm que fazer várias coisas. Então, eu acredito que um formato escrito seja mais tranquilo, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura, que é um dos temas aí das temáticas contemporâneas. E é um tema que eu acho que é um pouco caro, né, para quem trabalha com informação, para quem é do campo da biblioteconomia. É claro que a gente vai fazer um recorte aqui, né? No tempo que a gente tem, nós não conseguimos dar conta de muita coisa. As análises sobre cultura, elas são diversas, né? Nas ciências sociais, a gente tem só no campo da antropologia um debate vastíssimo sobre cultura, né? Que a antropologia é um campo de conhecimento que discute cultura, então só na antropologia a gente tem uma discussão muito grande, na sociologia também. Né, tem toda uma tradição chamada de estudos culturais, que a gente pode até retomar um pouquinho adiante, mas a gente vai fazer uma aula introdutória e também a semana que vem, talvez retome alguma coisa sobre a discussão de cultura na nossa aula sobre desinformação, fake news, internet, que a semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de começar, eu queria que vocês ou escrevessem no chat ou ligassem o áudio, quem se sentir à vontade, para falar o que entende sobre cultura. O que vem na cabeça quando a gente fala sobre cultura, o que pensa, o que já ouviu falar, alguma definição ou alguma coisa que remete vocês à discussão de cultura. Podem ficar à vontade, tá? Se quiserem ligar o áudio, a câmera, enfim. A Luciana disse: pode ser algo que passa de geração para geração. Teria esse aspecto de transmissão, né, Luciana? De transmissão de alguma coisa entre as pessoas, assim, né? A Lídia diz que acha que são os costumes, os modos de pensar daquela determinada sociedade.
A Lídia tá caindo, coitada. Tá instável a internet dela. A Franciele. Acho que é as junções das vivências das pessoas em um lugar que repete comportamentos e eventos até se tornar cultural. Interessante, Franciele. Tem um aspecto de repetição, né? Isso que você está dizendo. É algo que é reiterado, reiterado até que se transforma em cultura, num hábito, alguma coisa que a gente vai fazendo. A Júlia disse que acha que são os costumes que atravessam as gerações de uma sociedade. Alexia, cultura para mim poderia ser aquilo que carrega algum sentimento sobre algo, e aquilo é passado de pessoas para as pessoas como algo importante. Tem que ter um significado coletivo, né, Alexia? Ah, professor, então a cultura poderia, por exemplo, ser uma série de conhecimentos que estão enraizados, que foram aprendidos, mas nunca foram ter, mas que não tiveram muitos testes assim, como por exemplo, Conhecimentos enraizados, você disse, né? que não tem muitos testes assim, Como que assim podem, testes? por exemplo, como hoje, por exemplo, se a gente comparar, por exemplo, lá na Idade da Pedra, por exemplo, eles não sabiam se eu não conseguir fazer fogo. Eles tinham muito medo, muito. Então, a cultura deles, o fogo é perigoso. Mas aí depois, quando foi, por exemplo, quando um deles tentou criar fogo, eles começaram a perceber, começaram alguns a questionar, alguns outros. Ah, Aí começou aí depois, foi aos poucos que eles começaram a aprender que poderiam dominar o fogo. você está querendo dizer então que é uma coisa que a gente naturaliza, assim, que a gente não Sim. reflete muito sobre, né? É que a gente demora um pouco para refletir, é um pouco lento para mudar. Uhum. É difícil mudança. Por exemplo, a cultura cristã, se a gente comparar o cristianismo de hoje com o cristianismo lá do início de Roma, é bem diferente. Sim. Poderia ser mais parecido com. É por isso que. Será que não é por isso que ainda existe. Não é por. Só poucas religiões ainda continuam iguais, como é o daquele período, como o islamismo, essas coisas? Uhum. Faz sentido, Ranon. Faz sentido essa questão da naturalização, de alguma coisa que é difícil da gente mudar, mas que ao mesmo tempo se transforma, dependendo do grupo social, do contexto que a gente está vivenciando, né? Eu acho que é uma boa definição a sua. Ah, deixa eu ver o resto da galera aqui no chat. A Luíse disse que já ouviu muito que tal música não é cultura. Por exemplo, que é apenas algo mais erudito é considerado cultural. Olha só, é claro que eu montei uma aula aqui, mas eu vou partir então dos comentários de vocês, né? Para depois a gente entrar um pouco na discussão sobre a aula. A primeira coisa é que a interpretação sobre o que é cultura, ela é diversa, né? A gente talvez nunca chegue num consenso sobre o que se considera cultura ou não. E a cultura, isso que a gente chama de cultura, seja lá o que signifique, é algo muito disputado no interior da teoria social e das perspectivas aí de análise social. Então, a gente vai trazer algumas abordagens aqui e pensar que a cultura, o que, que acontece? Essa percepção sobre cultura enquanto costume, cultura enquanto esse simples universo simbólico, né, como algo que está mais no nível dos discursos do que da materialidade das coisas, ela é uma percepção um pouco simplificada de cultura, digamos assim, que é a percepção de que é a percepção que a grande maioria das pessoas tem sobre cultura. Sempre quando a gente diz, tá, o que que é a cultura? A gente pensa, são costumes, são. A gente
imagina muito também discursos religiosos, coisas que vão se fixando e que parecem mais fixas ao longo do tempo. E às vezes a gente pensa, por exemplo, que a economia, aquelas coisas mais materiais do nosso cotidiano, elas estão alocadas em outro lugar que não é cultura. Então tem toda uma reflexão sobre isso, que é muito elaborada na teoria social, que inclusive dialoga com o Marx, né, com a galera mais materialista, mais economicista, que problematiza um pouco essa percepção. Porque olha só, e aí a gente vai dialogar com o Marx, que é um autor aqui referência para a gente, né? O que o Marx está dizendo para a gente? Só para mencionar exemplos aí de reflexões para vocês. Que a economia, ela tem uma centralidade na nossa vida e que a gente só consegue mudar as relações sociais, né, a maneira como a gente se percebe no mundo, os processos de exploração, se a gente transformar as bases materiais de uma sociedade. Para o Marx, a cultura é uma outra esfera do social. É como se a gente tivesse aqui um mapa na nossa frente e aí as diferentes esferas sociais, elas estão nesse mapa de maneiras separadas. Então aqui tem a economia, aqui tem a cultura, aqui tem a educação, que também é um pouco próxima da cultura. Aqui tem aspectos relacionados à questão da informação. Aqui tem a política, aqui tem o sistema jurídico. Então parece que a cultura, ela sempre está num subgrupo do social, certo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça quando a gente vai discutir cultura. Porque a maneira, por exemplo, como a gente faz política, a maneira como a gente pensa questões econômicas, elas também estão atravessadas por repertórios culturais, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Como que a gente constrói atualmente a ideia de que o capitalismo tem que continuar existindo porque ele é algo bom, ou ele é o único sistema econômico do mundo que garante às pessoas terem liberdade, autonomia, individualidade. É por causa da competição, por exemplo, que alguém, por exemplo, se alguém comer, por exemplo, se eu for comprar duas empresas, se uma empresa, se uma empresa tentar baixar o produto por meios ilegais, a outra está sempre espionando ela, para tentar ver qualquer um defeitinho para delatar ela, Uhum. para que uma consiga. Isso daí não seria um exemplo? É um, é um ótimo exemplo, Ranon, porque você começou a sua fala falando sobre a questão da competição, certo? E aí, olha só, quando a gente fala de competição, a gente está falando também de um repertório simbólico, de um repertório cultural que a gente constrói, que faz com que a gente, inclusive, naturalize essas relações econômicas. Vou dar um exemplo bem complementando isso que o Ranon está dizendo, né? Bem didático para vocês. O que é o discurso atual que nós temos sobre empreendedorismo, sobre motivação, sobre a ideia de que tudo que a gente quer e tudo que a gente deseja a gente consegue, basta a gente ter disciplina, foco, né? O discurso empreendedor ele está muito atravessado por esses aspectos, né? Por um estímulo à ideia do sujeito que tudo consegue, que tudo pode, que consegue de alguma forma se construir sozinho ou se motivar de uma maneira solitária. Isso tem muito a ver com a maneira como o próprio Brasil se relaciona, por exemplo, com os repertórios culturais vindos dos Estados Unidos. Né? O nosso repertório de cultura, é claro que sempre dentro dos nossos limites, das nossas estruturas aqui, ele é muito norte-americano. Né? Então, esse mito do homem empreendedor, do que os americanos chamam de self-made man, né? Que é o homem que se faz sozinho, o eu que se faz sozinho, esse repertório chega para nós. E nós construímos a nossa percepção sobre, inclusive, a esfera do trabalho, que é uma esfera altamente exploradora, cheia de desigualdades, a partir desse referencial. Então, esse é um exemplo de como o aspecto cultural ele é o aspecto que liga
né? Todas essas esferas sociais, e ele não é simplesmente um subgrupo ou um recorte dentro da totalidade da sociedade que está separada dos demais. Então, a maneira como a gente pensa economia, ela está atravessada por repertórios simbólicos culturais. A maneira como a gente faz política está atravessada por repertórios simbólicos culturais. A educação, né? No século XX, a gente tem já toda uma estrutura dentro do pensamento social que vai se dedicar a pensar a cultura. A gente vai falar um pouco disso aqui. E aí a cultura, para alguns autores, inclusive tem um autor muito interessante que chama Stuart Hall, ele tem um texto chamado A Centralidade da Cultura. É um texto um pouco difícil, assim, né? Envolve um certo conhecimento sobre teoria social, mas é muito interessante, eu acho até que vale a pena ler, porque é bastante didático, em certa medida. Ele vai mostrar para a gente como que o século XX ele é o século de discussão da cultura. E como que algumas teorias do século XX, inclusive, vão fazer uma referência direta ao Marx, exatamente criticando ele nesse aspecto da cultura. A gente tem o Gramsci, eu não sei se eu falei para vocês, que é uma das referências muito importantes no campo da análise cultural, que é um autor marxista e que vai dizer para o Marx o seguinte, vai dizer, olha, a gente não consegue pensar a transformação social ou mesmo a manutenção do sistema capitalista sem pensar aspectos relacionados à cultura. Porque o capitalismo ele não se sustenta só pelas suas bases de funcionamento econômicas, ele se sustenta também por uma hegemonia. Ele tem um conceito famoso, o Gramsci, que quer se concentrar exatamente na discussão sobre cultura. Ele vai dizer o que faz com que o capitalismo se construa e se mantenha, principalmente, é a criação de uma hegemonia, de um pensamento hegemônico que se estabelece no âmbito da cultura. E aí o Gramsci vai dizer para a gente o seguinte: é por isso que a educação é muito importante e é por isso que o intelectual tem um papel fundamental no processo de mudança social. Porque o intelectual, e aí a gente pode expandir o intelectual não só para a gente, né, que está dentro da universidade, que está produzindo conhecimento, mas o intelectual nesse sentido mais amplo, né? De alguém que desenvolve o pensamento crítico, que consegue construir um pensamento crítico a respeito da realidade em que vive. Esse é o intelectual para o Gramsci, né? Então, o intelectual nesse sentido, que pode estar no movimento social, que pode estar numa ONG, né, que pode estar se organizando de outra forma, em algum outro lugar, que também está na universidade, que está na escola. Esse intelectual ele é relevante na medida em que ele é responsável pela criação desses repertórios culturais que podem ser contra-hegemônicos, né? Se a gente pensar em termos de capitalismo, o discurso talvez hegemônico de manutenção do capitalismo seja esse, né? Da pessoa empreendedora, do homem que faz a si mesmo, do indivíduo, do excesso de individualismo, né? Mas qual seria então a teoria contra-hegemônica? A teoria contra-hegemônica seria aquela que tensiona essa hegemonia, né? Então, o Gramsci, por exemplo, ele está pensando nesses termos, na relevância da cultura como essa esfera de criação de hegemonia e de criação de conflito. Tem uma autora muito interessante, já estou fugindo completamente da aula, que é uma autora feminista que se chama Ryan Connell. Acho que é assim. Não sei se é assim que escreve o nome dela, mas se vocês jogarem, vocês vão no Google, vocês vão perceber, achar. Ela tem um texto que não tem nada a ver com economia, que se chama Masculinidade Hegemônica. E ela está dialogando com o Gramsci, que é esse autor que eu estou colocando aqui para vocês, que faz essa crítica ao Marx e que trabalha com essa perspectiva de cultura. A Connell vai dizer o seguinte, vai fazer toda uma análise sobre masculinidades, né? E vai mostrar o seguinte, vai fazer uma definição do que seria para ela essa masculinidade hegemônica que se constrói aí entre nós no âmbito dos nossos referenciais culturais.
A masculinidade hegemônica é aquela coisa que a gente pensa, quando a gente pensa no masculino, nos vem em mente, né? Talvez não para nós, mas para a grande maioria das pessoas. Então, a coisa do homem provedor, né? Aquela coisa do homem que não pode chorar, do homem que não pode falar sobre os seus sentimentos, do homem que tem aquela corporalidade rígida. Isso, Luíse, obrigada. É que é super difícil escrever o nome dela. E agora é Ryan Connell, ela é uma mulher trans. Antes era Robert Connell, né? É uma socióloga australiana, se não me engano. E é a percepção, né, da masculinidade hegemônica, que é desse simbólico que nós construímos ao longo de décadas e séculos de história, né? Claro que cada lugar com as suas especificidades, mas se a gente for pensar em termos mais gerais, é esse homem bruto, né? Esse homem que inclusive não cuida da saúde, que tem que ser machão, que tem essa performance extremamente masculinizada. E ela vai dizer para a gente o seguinte: esse referencial hegemônico, ele nunca é concretizado na prática. Porque na prática a gente sabe que as coisas são muito mais complexas, ninguém consegue nunca chegar a esse lugar, dessa masculinidade muito bruta, que não chora, que não tem sentimentos. As coisas escapam, as relações sociais são muito diversas, né? Só que o aspecto da hegemonia é exatamente esse repertório cultural que vai nos orientando. E que, embora a gente nunca chegue nele, a gente sempre se relaciona com ele de alguma forma. Seja para criticar, seja para tentar se aproximar dele, né? Seja para tentar e se frustrar porque a gente não consegue se aproximar, e aí isso vai gerando uma série de frustrações e conflitos. É um texto muito interessante, eu acho que eu nem sei se tem traduzido, mas tem alguns artigos na internet que retomam esse texto e que são bem legais. Mas tudo isso para a gente entender um pouco como que esses repertórios culturais eles vão se estabelecendo e, ao mesmo tempo, como que a leitura da teoria social sobre a cultura ela vai mudando. E a gente vai tendo uma percepção mais aguçada, né? E a cultura é uma coisa que está sempre em disputa. Alguém falou aqui sobre a questão dos sentimentos, acho que foi a Alexia, né? Que parece que carrega algum sentimento. E isso é muito legal de trazer, porque também tem a ver com o que o Ranon falou e com o que várias outras pessoas aqui disseram, que essa coisa que parece algo que a gente nem sempre acessa e nem sempre dá conta de. Né? Então é algo que a gente, primeiro que naturaliza, e aí tem esse fenômeno da repetição. É muito interessante essa colocação sobre a repetição, que eu não sei quem que fez. Tá, alguém fez, gente. Tá por aqui. Esse aspecto da repetição é muito interessante porque vai mostrando para a gente como esses atos de reiteração das coisas e de repetição das coisas vão construindo repertórios culturais. Né? Tem uma autora nas ciências sociais, nos estudos de gênero, que chama Judith Butler, eu acho que vocês já ouviram falar sobre ela. Inclusive, ela veio para o Brasil, foi atacada aqui, né? Eu acho que até comentei dela no vídeo anterior sobre gênero. Ela tem um conceito para discutir gênero que ela chama de performatividade, né? E ela vai dizer o seguinte: gênero é uma coisa performativa. O que é uma coisa performativa? Vamos esquecer o gênero, vamos pensar em cultura. O performativo é aquilo que tem essa característica que vocês trouxeram para o bate-papo hoje, que é essa característica de reiteração. É uma prática reiterada, repetida, até o ponto de se tornar naturalizada. Veja só, não é natural, não é se tornar natural, mas é se tornar naturalizada. Porque o natural parece que é aquela coisa que existe e pronto. É natural que seja assim. É natural que a gente atravesse de rua quando vê um sujeito negro do outro lado da calçada. É natural que a gente sinta medo.
É natural que, homem é assim mesmo, não chora, tem dificuldade de expressar os seus sentimentos e tal. Isso é o aspecto do natural. O natural aparece como algo que está sempre ali. Agora, o processo de naturalização das coisas mostra que o natural, na verdade, ele não existe. Não existe nada que seja natural na prática cotidiana. Né? O que existe é um processo nosso de entender as coisas como se elas fossem naturalizadas. Então, a cultura, ela também tem esse aspecto ah, performativo, né? Que a Butler diria de performatividade, que não tem a ver com performance, tá, gente? Performance é uma coisa, performatividade é outra. Tem esse aspecto de reiteração e de uma reiteração que é naturalizadora, que a gente vai colocando tanto dentro da nossa cabeça que parece que aquilo sempre esteve ali, que parece que aquilo não é questionável. E aí, por que eu estou falando que não tem a ver com performance? Porque quando a gente fala de performance, o que vem na nossa cabeça? Uma pessoa que performa alguma coisa. O que é um performer, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no ator. Um ator é um performer, certo? Ele está ali encenando um papel, ele está ali tendo um certo domínio daquela situação e encenando alguma coisa que ele não é, né? Eu, Lara, posso ser uma atriz e eu posso fazer, sei lá, uma prostituta numa peça, num filme, qualquer coisa assim. Né? É algo que se distancia de mim, mas eu faço um movimento para me aproximar disso por meio de uma performance artística, qualquer coisa assim. Então, a performance pressupõe uma escolha subjetiva e um controle e um domínio da situação. A performatividade, não. A performatividade não depende da nossa vontade, muito embora a gente identifique ela, né, e a gente identifique a situação e tente até às vezes romper com aquela lógica, questionar aquela lógica quando a gente consegue identificar, inclusive fazendo com que as coisas mudem, né? Porque não está estático, essa realidade social é diversa, essa cultura é diversa, mas a performatividade tem esse caráter reiterativo de coisas que a gente não controla, né? Que não depende muito das forças aí da nossa vontade. Mas, ao mesmo tempo, é uma prática em constante mudança. Porque o fato da gente reiterar algo na nossa prática cotidiana, nas nossas relações, na nossa identidade, a necessidade da reiteração, ela mostra uma fragilidade da norma cultural, inclusive. Certo? Porque uma coisa que precisa o tempo todo ser reforçado, ah, seja macho, não chora, não pode, não precisa arrumar a casa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Pensando ainda nessa discussão de gênero, né? Que é uma prática cultural muito consolidada nas nossas cabeças. A necessidade da reiteração e do reforço dessa norma e desse repertório cultural mostra exatamente que essa norma ela pode transitar, ela é fluida, ela não é tão rigorosa quanto ela deveria ser, né, nas nossas cabeças, nas nossas práticas cotidianas. Então, ao mesmo tempo que essa reiteração tem um efeito de produção de realidade, né, de produção de relações sociais, de produção de sujeitos, de produção de identidade, ela também é uma norma cultural que pode se transformar, né? Olha só, muitas coisas para a gente pensar, só das coisas que vocês foram trazendo. A ideia hoje aqui, gente, não é trazer, não sei se tem alguém do seminário de cultura aqui, mas não é trazer uma reflexão fechada sobre cultura. Né? A ideia é que vocês consigam entender assim, que tem um senso comum de cultura, que é esse senso comum. Cultura, costumes, religião, essas coisas que a gente vai transmitindo, que são fixas e que estão numa esfera à parte da realidade. Isso não quero que vocês façam, certo? Principalmente enquanto profissionais da informação.
A cultura, ela não é uma esfera social separada da realidade, das outras realidades, né, das outras esferas sociais. Ela não está separada da economia, não está separada da política, não existe isso. E a cultura, ela é sempre esse termo em disputa, né? Ela pode ser pensada enquanto uma prática performativa, ela pode ser pensada nesse seu aspecto naturalizador, ela pode ser pensada como do ponto de vista do Gramsci, por exemplo, né, enquanto uma prática de hegemonia, ela pode ser pensada de diferentes maneiras. E aí vocês podem mobilizar esse conceito, claro que sempre partindo do pressuposto de que é um conceito complexo e de que vocês vão ter muito repertório, muitas leituras e muitas coisas distintas aí que vão se debruçar sobre a esfera cultural, né? Mas o importante para essa aula de hoje é entender que a cultura ela é um complexo de relações e ela é um conceito em disputa, né? Ela não é algo fixo e nem algo que é menos importante na dinâmica da realidade social. Alguém até, a Luísa aqui falou sobre essa questão da música, né? Aí a gente entra em outra discussão, que é até uma discussão que a gente vai fazer aqui na aula, que é essa percepção também muito senso comum de que a cultura é algo que a gente tem ou não tem, né? Como se fosse um bem que a gente alcança. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente acessa determinados produtos culturais e tal, né? Tem muito essa percepção de que existe uma cultura erudita, e aí quem se aproxima mais dessa cultura erudita é alguém que tem cultura, e existe uma cultura popular ou uma cultura de massas que ela é menos considerada cultura ou ela é menos relevante exatamente porque tem esse caráter de uma cultura popular, né? E aí isso é muito comum porque aí a gente começa a estabelecer esses processos comparativos, né? Do que o funk não é cultura, a música clássica é cultura, né? O cinema brasileiro não é cultura, mas o cinema francês é cultura. A gente começa a estabelecer essas escalas hierárquicas e essas escalas comparativas. Eu até deixei um texto para vocês na plataforma do Roberto da Mata que faz exatamente essa pergunta, né? O que é cultura? Você tem cultura? E ele está fazendo essa discussão de que a cultura ela não é uma coisa que a gente passa a ter por conta do nosso grau de instrução, né? A cultura é exatamente aquelas relações que elas estão colocadas em todos os grupos sociais e que a gente não pode partir de um pressuposto de uma hierarquização desses grupos na análise dos seus repertórios culturais. E aí a gente entra naquela discussão que a gente já fez um pouco aqui, principalmente quando a gente foi discutir racismo, que é a discussão da noção de cultura que se constrói ali no século XIX, né, no século XVIII e no século XIX. Havia naquele contexto uma percepção, primeiro, antes desse momento, né, até ali no século XVIII, mesmo no começo do século XIX, a gente tem uma compreensão de cultura que ela se refere a um corpo biológico. Então, de acordo com o seu corpo, de acordo com a sua origem, de acordo com essa estrutura física nossa, a gente tem o correspondente na esfera cultural. Isso é muito complexo, porque é uma leitura muito biologizante das relações sociais e da cultura. No século XIX, com a antropologia, a gente vai começar a entender a cultura de uma maneira um pouco mais expandida, né? Então, a gente vai começar a perceber e fazer uma desvinculação da cultura com a biologia. Quer dizer, a minha biologia ela não é determinante para o meu comportamento e para as minhas relações sociais. Não tem nada na minha biologia que diga ou que determine, né, as minhas relações.
Então, a antropologia, ela já vai ser uma disciplina que vai discutir cultura de um outro ponto de vista, exatamente enquanto esses repertórios de cultura, né? Enquanto esses repertórios que se estabelecem de maneira diferente de acordo com o grupo social em que a gente vive. Ser mulher no Brasil não é a mesma coisa que ser mulher em alguns países da Europa, que não é a mesma coisa que ser mulher nos países africanos, que não é a mesma coisa que ser mulher na cultura muçulmana, enfim, né? Essas coisas elas variam de acordo com os grupos sociais. Agora a questão é como a gente olha para isso, porque no século XIX a gente vai ter uma antropologia ainda muito rudimentar e muito problemática, né? Mas é uma antropologia daquele contexto que vai trabalhar na perspectiva desse método comparativo de cultura. Então, o Taylor, que é o Edward Taylor, acho que ele é inglês, se não me engano, ele vai desenvolver esse método comparativo, ele vai se deslocar da biologia, né, e dessa percepção da cultura como algo que se constrói em cima da biologia, ele vai se deslocar disso, mas ele vai também vai ter um método um pouco problemático, que é esse método de comparação das culturas. Então, para o Taylor, haveria graus diferentes de avanço no caminho da cultura, né? Então, os diferentes povos do mundo, eles estariam em diferentes graus de avanço nessa linha evolutiva da cultura. Cada grupo estaria situado aí num processo de desenvolvimento específico e o final seria um espaço de uma cultura civilizatória e tal. Isso é muito problemático, né? A gente já discutiu isso quando a gente discutiu racismo, quando a gente estudou o conceito de raça, essa percepção de que alguns povos eles podem ser dominados, outros não, né? Tem toda uma justificativa, inclusive colonial, para essas teorias, né? E como que a gente vai construindo essa percepção diferenciada a respeito do que é cultura. Uh, e aí, ali mesmo dentro da antropologia do século XIX, a gente já começa a ter uma percepção de cultura um pouco mais elaborada, que vai fazer uma crítica a esse método comparativo. Por exemplo, o Franz Boas, que é um antropólogo daquele momento, e que ele vai trabalhar com uma perspectiva que a gente chama de relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? O Boas, ele acreditava que a cultura, ela tem certa autonomia, né? O que isso quer dizer? Cada grupo social, de fato, tem um repertório cultural distinto e singular. Então, cada cultura apresenta uma singularidade, né? Algo único ali que vai caracterizando aqueles grupos sociais, certo? Se a gente pensar, por exemplo, nas comidas no Brasil, né? Talvez o Brasil seja um dos países do mundo que tem uma diversidade regional muito grande, que tem uma diversidade gastronômica muito grande, né? O mesmo que se come no Rio Grande do Sul não é o que se come em Minas Gerais, que não é o que se come na Bahia, né? E a gente tem uma diversidade de possibilidades de experimentação no contexto nacional que torna essa cultura gastronômica muito diversificada. E aí, então, cada região tem a sua singularidade. Se a gente pensar em questões de música, por exemplo, a música gaúcha é muito diferente da música nordestina, que é muito diferente da música que se produz no estado de São Paulo, né? E aí cada uma com a sua particularidade, especificidade, cada uma carregando o seu repertório cultural singular. E aí o Boas vai dizer o seguinte, que a gente não pode estabelecer comparação entre essas esferas da cultura, né? A gente não pode colocar a cultura dentro dessa linearidade, dentro dessa linha aí de escala comparativa. A gente tem que entender essa singularidade de dentro desses repertórios culturais. Então, quando ele vai se propor a observar a cultura, ele vai dizer assim: o antropólogo, o profissional da área da cultura, para ele entender aqueles códigos, ele precisa se inserir naquele grupo social e entender esses códigos de dentro desse grupo. Porque a gente não pode olhar de fora. Se a gente olhar de fora, a gente vai partir do nosso referencial cultural para análise
desse outro referencial que está nos sendo apresentado. Então, a gente não pode fazer isso com a cultura dos outros, né? A gente tem que entender ela no seu contexto de produção. E aí a gente não pode fazer um processo de comparação entre uma cultura e outra. E aí ele vai dizer, né, que cada cultura ela forma um todo coerente e funcional. Para a gente entender a coerência e a funcionalidade desse todo, a gente tem que se inserir naquele espaço. Tem toda uma discussão sobre a capacidade do sujeito antropólogo entender os códigos culturais do grupo que ele está analisando, né? Tem uma galera que vai dizer que isso nunca é possível, porque a gente traz outros repertórios de cultura nosso e esses repertórios eles vão dificultando a nossa completa apreensão dessa realidade, né? Então essa cultura observada, ela nunca é totalmente lida pelo sujeito que está observando. Tem toda uma discussão sobre isso, sobre a pesquisa antropológica. A gente não vai entrar nesse nível de detalhes, mas o importante é a gente saber que tem essa outra perspectiva, né, de uma análise cultural que ela parte de dentro e que ela não parte dessa esfera da escala comparativa, né? Então ele vai dizer, cada cultura representa uma totalidade singular e todo o seu esforço consiste em pesquisar o que fazia a sua unidade, né? Então, para entender essa singularidade, a gente tem que entrar nesse espaço dessa cultura e compreender como se constrói essa unidade, aquilo que mantém essa cultura ativa e funcionando, né? Isso tudo, gente, ali no começo do século XX, né? No final do século XIX, quer dizer. Então já tem uma forte discussão sobre o que é cultura. A gente está falando aqui de dois campos de conhecimento, né? Eu sou da sociologia, a gente está falando muito de sociologia, Gramsci, Marx, essa galera. A gente está falando também do âmbito da antropologia, que são campos absolutamente distintos para a gente discutir cultura. Né? Então, a ideia da aula de hoje, acho que como todas as aulas, não é dar respostas para vocês sobre as coisas, mas é estimular a reflexão. Né? Estimular a reflexão e afastar vocês o máximo possível desse senso comum sobre as coisas, sobre as temáticas. Né? Então, se vocês conseguirem fazer esse movimento, já está ótimo. Né? Não precisa, a gente não precisa chegar muito longe aqui, ter a minúcia, né, de tratar de muitas coisas sobre cultura. A gente precisaria de um curso inteiro para fazer isso. Mas então, no final do século XX, no final do século XIX, começo do século XX, a gente tem muitas transformações na esfera social e na teoria social, né? O Hall, nesse texto A Centralidade da Cultura, ele vai dizer isso para a gente. A gente tem as transformações no âmbito substantivo, que é aquilo que acontece na história, que faz com que as coisas mudem, né? E que faz com que o pensamento mude. Então, a gente tem as transformações substantivas e as transformações epistemológicas. Então, as transformações substantivas, que é aquilo que acontece no nosso cotidiano, tensionam o campo de conhecimento e pensam, ó, vocês têm que pensar de outra maneira, porque o paradigma de vocês não está funcionando muito mais. Os conceitos já estão ultrapassados, essas coisas. Então, aí tem as transformações epistemológicas, né, na construção do conhecimento. E aí, o Hall vai dizer o que para a gente? Olha, ali no século XX, a gente tem alguns fenômenos muito importantes acontecendo, né, que são essas transformações substantivas, que vão pressionar a teoria social a repensar a sua maneira de interpretar a cultura. Muitas coisas acontecem no século XX. Vocês conseguem elaborar, assim, pensando no conhecimento que vocês têm de história, o que está acontecendo no século XX que pode ser útil para a gente pensar a cultura? O nascimento da Belle Época, o ultranacionalismo das nações, que resultou no assassinato do Duque, que muitas pessoas queriam realmente a Primeira Guerra Mundial, é inegável. Só que porque uns pensavam que a maioria pensava que ia ser uma guerra rápida e fácil, mas não foi. Ranon, o que você está dizendo é muito importante porque as duas guerras mundiais elas são fenômenos
que permitem a gente pensar questões culturais que são muito relevantes, né? A gente poderia até colocar as duas guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra que acontece no século XX, a gente pode colocar aí, né, mapeando alguns aspectos, porque são muitas coisas. Os efeitos dos processos coloniais, né, a gente já está no século XX, passando por processo de independência das nações colonizadas, mas os processos coloniais, eles vão se fazer presente mesmo com os processos de independência dessas nações. Tem um autor muito bom e muito maravilhoso para discutir isso, que é o Frantz Fanon. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Fanon ele é psiquiatra e ele trabalha, né, muito no âmbito da psicologia, discutindo com a psicanálise, no sentido de pensar os efeitos da colonização para a subjetividade dos sujeitos negros, né? Então, ele tem alguns livros muito interessantes. Ele tem um que chama Peles Negras, Máscara Branca, que é exatamente sobre os efeitos da colonização, né, desses repertórios culturais que se colocam ali no contexto da colonização e que tem efeitos psíquicos, subjetivos, inclusive de um sofrimento psíquico do sujeito negro depois aí, mesmo com o processo de independência, de libertação desses povos e dessas nações colonizadas. Então, a gente tem as duas guerras, os efeitos aí dos processos coloniais que estão se colocando ali no século XX, o que mais? Tem outro fenômeno importantíssimo. Muito bem, Luciana, a gente já vai chegar nisso. Vamos por momentos históricos. Vamos pensar primeiro ali na primeira metade do século XX, que também tem a ver com isso que a gente vai chegar lá. Dentro ainda, né, só para a gente fechar essa discussão da Primeira Guerra, né, da Primeira e da Segunda Guerra, um dos fenômenos fundamentais para a gente pensar aspectos culturais é o nazismo. O nazismo, né, e também os regimes totalitários, fascistas, mas o nazismo alemão especificamente, ele tem um aspecto muito forte do reforço dessa cultura de massas que vai servir de sustento para a manutenção do regime nazista. E aí, trazendo o que a Luciana está dizendo para a gente, o desenvolvimento tecnológico, o nazismo ele foi o primeiro fenômeno histórico político a mobilizar a tecnologia, né? Nesse momento a gente está vivenciando aí o surgimento da tecnologia televisiva, o surgimento da tecnologia do cinema, né, dessas propagandas de massa e tudo. O nazismo ele foi o primeiro fenômeno histórico a utilizar essa tecnologia para a divulgação, né, dessa cultura nazista e dessa personalidade totalitária que se concentrava ali na figura do Hitler. Então, o nazismo ele tem essa característica da cultura de massas de uma maneira bem prática e bem explícita. Né? No regime nazista, as televisões, os telões, eles eram colocados nas escolas, em praça pública, para divulgar o que alguns teóricos estão chamando retomando essa propaganda nazista. Então, o nazismo ele é um grande referencial para a gente pensar a questão da cultura, porque o nazismo ele vai trazer essa especificidade de mobilização desse repertório cultural por meio dessas tecnologias televisivas para a divulgação aí de um projeto político totalitário, né? Então, ali na primeira metade do século XX, o aspecto da cultura de massas, ele começa a ser tratado por esse campo aí do conhecimento em torno da cultura. A Luciana está colocando mais algumas coisas, a Alexa também. A questão das Olimpíadas, né, de serem televisionadas. Exatamente, Luiz. Tem. E olha só, juntando isso que vocês estão falando aí, já pensando Tem muitas coisas, né? Se a gente pensar a questão tecnológica, a gente tem ali a primeira metade do século XX, com
essa propaganda nazista, né, essa nova estrutura tecnológica televisiva cinematográfica que vai atuar na produção desses repertórios culturais. E essa tecnologia, ela se estende para a segunda metade do século XX, já mudando as suas características para uma tecnologia que se transforma na sua parte técnica, que é a tecnologia que a gente consome, a tecnologia digital. Né? Claro que na segunda metade do século XX a gente ainda tem uma internet analógica, né? Uma outra forma de conexão. Mas a gente tem ali, nos anos 70, né, a tecnologia que a gente consome hoje. A gente vai falar um pouco disso semana que vem. A internet que a gente consome hoje, ela surge no contexto da Segunda Guerra. Né? Então, ela surge lá no contexto da Segunda Guerra, se desenvolve no contexto da Guerra Fria, e agora a gente tem uma tecnologia que já não é mais direcionada a pensar aspectos de guerra, mas é uma tecnologia mercadológica, enfim, tem as suas especificidades. Mas a exacerbação, né, do poder dessas tecnologias, né, do desenvolvimento tecnológico, no contexto do século XX, é o surgimento da internet, do computador como ferramentas de comunicação. Então, se a gente pensar no século XX como o século de produção da tecnologia da comunicação, é um baita negócio em termos de repertório de cultura, porque a tecnologia, ela permite, em tese, né? Vamos pensar que a gente está ainda no surgimento da internet, a gente ainda tem aquelas fantasias democráticas de participação e tudo. E de fato foi um processo que mudou a nossa comunicação e a maneira como a gente lida com repertórios culturais, né? Porque se antes eu tinha que comprar um jornal ou ligar a televisão para ter algum conteúdo, agora eu posso entrar na rede, eu posso produzir o meu próprio conteúdo e eu posso acessar o conteúdo que alguém está produzindo na Austrália, se eu quiser procurar esse conteúdo para acessar. Então, isso muda o nosso referencial de cultura, isso muda a nossa relação com repertórios culturais, né? Então, a gente tem essa tecnologia também como um fenômeno do século XX, o advento dessa tecnologia como algo importante aí no processo de transformação social. E qual que é... tem mais algumas coisas importantes, assim, mas eu ressaltaria uma delas principalmente, que joga a cultura para esse aspecto central. A guerra dos conteúdos, né? Exatamente. A tecnologia computacional, mesmo a tecnologia televisiva, tem efeitos políticos desastrosos, né? A gente tem visto isso no Brasil a duras penas, mas é uma realidade. A gente vai falar um pouco disso semana que vem, quando a gente for tratar de desinformação, de fake news, né? E a semana que vem a gente vai acabar, que vai voltar sobre a discussão de cultura, porque não tem como a gente pensar tecnologia sem pensar esses repertórios, né? Mas qual que é o outro? Tem um outro acontecimento importante no século XX, que é o seguinte: o advento dos chamados novos movimentos sociais. Né? E aí, o que eu estou falando quando estou falando novos movimentos sociais? Estou falando do movimento de mulheres, do movimento feminista, estou falando do movimento negro, estou falando do movimento gay, estou falando desses movimentos que vão apontar para a gente como que a cultura transmite e reforça e reitera o tempo todo repertórios que são desiguais, que são que trabalham no sentido de subalternizar o outro, né? Como que a gente constrói por meio da nossa linguagem, do nosso repertório cultural, dos nossos referenciais culturais, hierarquias, né? Isso que a gente está dizendo aqui, hierarquias e classificações, como que isso é transmitido, né? Vocês falaram bastante dessa coisa da transmissão de geração em geração, como que isso é transmitido entre os grupos sociais de uma maneira muito forte, né? Esses movimentos, eles estão atentos a esse papel da mídia na reprodução desses repertórios culturais. Eu trouxe até aqui para vocês no slide
algumas propagandas que trabalham nessa chave das questões de gênero, das questões de raça, né? Nessa intersecção aí, principalmente entre gênero e raça. Essa propaganda aqui, né, da Van Heusenhausen, não sei como é que diz isso, que está dizendo aqui, mostre para ela, né, o que, que é o mundo masculino, é uma propaganda de gravatas. E aí tem essa. É uma propaganda, claro, que de um contexto dos anos 50, dos anos 40, dos anos 50, ali na primeira metade do século XX, uma propaganda antiga, mas mostra qual referencial cultural a respeito das questões de gênero a gente tem naquele momento, né? De uma mulher servindo um cara, né? O cara com a gravata todo poderoso, coisas que a gente vê se repetindo na atualidade, claro que de uma outra maneira, mas já mostra os repertórios de gênero. As propagandas de cerveja, que são absolutamente ofensivas para as mulheres, né? Hoje elas já nem existem mais da maneira como existiam, mas não sei se é da época de vocês, mas até os anos 2000, pelo menos essas propagandas de cerveja, elas continuavam trabalhando nessa perspectiva do machismo, do corpo das mulheres exposto, né? Sempre essa coisa da do corpo feminino vinculado à cerveja, né? Eu trouxe também uma propaganda aqui de uma hamburgueria, não sei de onde é, porque eu não tive nem coragem de procurar no Google, mas é de uma hamburgueria que trabalha com essa perspectiva da sexualidade, né? Então tá dizendo aqui, se o seu namorado prefere sushi, olha a barbaridade, né? Comer sushi seria um indicativo de que o homem é gay. Se o seu namorado prefere o sushi do que esse bacon aqui, sei lá, com essa carne, ele também deve ter um namorado, né? Fazendo aí a defesa desse hambúrguer, dessa coisa aí que eles estão oferecendo para a galera comer, né? Trabalhando com esses referenciais de masculinidade, né? Um homem que come sushi provavelmente é viado, ele não é um macho suficiente para estar nesse mundo, né? Essa propaganda da Devassa na época também foi um bombardeio assim de não é nem uma propaganda tão velha, eu acho que ela é talvez de 2010, 2011, se não me engano. Ah, que é daquela devassa, aquela cerveja escura, né? E aí a chamada é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. E aí tem aqui embaixo ainda a descrição, né? Devassa negra, encorpada, estilo dark ale, de fermentação, de alta fermentação, cremosa, tá? É a descrição da cerveja, né? E aí a imagem, que é a mais violenta de todas, né, que é a da mulher negra, sensual, né, que trabalha com esse repertório cultural que a gente tem da sexualização do, do corpo negro, né. Tem também aqui na direita, né, uma propaganda, acho que é essas propagandas de Bombril, de esponja de aço, né? Essa aqui da Bombril chamada Crespinha, que faz uma relação direta com o cabelo negro, né? Com o cabelo afro, foi, na época, a Bombril teve que tirar esse produto de circulação, porque o movimento negro se colocou no sentido de apontar o racismo desse negócio, né? E Bombril também sempre fazendo muitas referências, trazendo referências bastante racistas para pensar a questão dos materiais de limpeza, né? Essa última aqui, né, vinculada à questão da limpeza doméstica, do trabalho da limpeza doméstica à mulher negra, que a gente sabe que no Brasil a gente tem um histórico, né, que é um histórico da colonização, do que foi o processo de escravidão aqui, que coloca as mulheres negras nessa esfera doméstica, inclusive de serem faxineiras, de limparem a sujeira dos outros, né? A gente alimenta isso até hoje, quando a gente chama lá as nossas diaristas para limpar a sujeira que a gente faz nas nossas casas, né? Uma herança colonial, infelizmente. Então, esses movimentos
tanto o movimento feminista, o movimento negro, né, também o movimento gay, eles vão mostrar para gente os limites da cultura, né? A cultura como esse espaço de reprodução de relações de hierarquia, de reprodução de relações de exploração, de produção de relações de desigualdade, né? Como que a gente precisa, para romper com esses repertórios, atuar na esfera da comunicação, né? E aí entra muito o trabalho de vocês, né? Atuar na esfera da organização, da divulgação, da educação para os repertórios culturais. Né? A educação aparece como central para essa galera, principalmente porque é por meio dos processos educativos que a gente transmite ou não determinados repertórios de cultura. Então, o Hall, nesse livro, ele vai mostrando esses fenômenos, né, como aspectos que deixam claro para a gente que a cultura ela precisa ser pensada no seu caráter central para a análise dessas relações sociais, né? Basicamente, para a gente entender um sujeito, para a gente entender como ele se comporta, de onde ele vem, para onde que ele vai, a gente precisa entender o que que esse sujeito consome em termos de cultura, o que que ele assiste, o que que ele vivencia em casa, né? Que tipo de material midiático ele está submetido, né? Então a cultura ela começa a aparecer como esse grande referencial que a gente precisa se debruçar sobre ele para conseguir pensar o mundo que a gente vive. E agora, né, eu acho que no contexto que a gente está vivendo, de uma exacerbação dessa exposição nossa a essa tela, né, a esse mundo digital, se a gente estava passando por um processo de viver os efeitos desse desenvolvimento tecnológico no nosso cotidiano, a epidemia intensifica isso, né? Porque agora a gente não pode sair para ir ao cinema, a gente tem que ver a Netflix. A gente não pode sair para ir no bar, a gente tem que beber em casa e fazer alguma coisa pela internet, né? Não sei se vocês ainda estão fazendo isso. Aqui em Araraquara, as pessoas parece que pararam de se preocupar com a epidemia, o número de casos tem aumentado significativamente, as pessoas estão morrendo a rodo, mas acho que uma coisa inegável que acontece, né, com a epidemia é intensificar a utilização dessas tecnologias. Então, a gente precisa pensar ainda mais sobre o que esses repertórios, esses referenciais de cultura que a gente vai construir daqui para frente, né? Como que a gente vai lidar com eles? Eu acho que é até um desafio do campo profissional de vocês, pensando aí o que é a função de um profissional da biblioteconomia pós-epidemia, né? Gente, eu acho que é mais ou menos isso. A ideia aqui, como eu disse, não é dar uma resposta sobre o que é cultura, sobre dar uma definição muito clara para vocês sobre o que é cultura. Mas eu acho que é mais a gente conseguir mapear um pouco essa discussão, entender um pouco aí os fenômenos históricos que estão acontecendo, que fazem com que a cultura seja repensada e seja de fato entendida como uma como algo que atravessa essas esferas sociais assim e que como algo que tem uma participação nessa totalidade das nossas relações, né? Não como algo secundário, ou como algo menos importante, ou como algo que não mereça a nossa atenção, né? Acho que se a gente sair daqui hoje com essa perspectiva em mente, já está de bom tamanho, certo? Questões? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão aí? Sim, não tem nenhuma questão. Tá.
Sem problema, Raquel. Se você quiser falar no chat, fica à vontade, tá? Esperar vocês digitarem. Acho que a ideia também um pouco, como todas as aulas das temáticas contemporâneas, é trazer algum subsídio para vocês desenvolverem os podcasts, né? Eu não sei se vocês ficaram aí com uma. A ideia também é que vocês consigam aproximar essa discussão do que é a atuação profissional de vocês, né? Se vocês quiserem até comentar alguma coisa sobre isso, sobre como percebem esse papel, né, do profissional da informação nesse contexto. Eu acho que vocês estão no primeiro ano ainda, então talvez vocês vão acabar construindo aí um repertório ao longo dos anos de curso, né? Mas é importante sempre ter esses referenciais, principalmente porque a gente sabe que os profissionais que trabalham com educação, com cultura, com informação de alguma forma, são sempre considerados menos importantes ou profissionais que estão às margens aí de outras profissões que trabalham com outras temáticas, né? Mas a ideia da aula de hoje também é pensar, problematizar um pouco isso, né? Como que a cultura ela tem relevância para o contexto que a gente vive, né? Para pensar o contexto que a gente vive, para lidar com essa dimensão da informação na nossa vida, né? A Luciana disse, acho que essa questão da sexualidade exposta da mulher também tem muito no carnaval, né? E é cultural, com certeza. E é interessante, nesse texto do Hall, ele fala isso um pouco. Como que a gente constrói os nossos referenciais de cultura que são nacionais, né? Se a gente pensar nessa perspectiva do Gramsci, né, da hegemonia, quando a gente fala em Brasil, se você chegar lá, né, na Europa, nos Estados Unidos e dizer que é brasileiro, brasileira, as referências que vão vir para a gente do que é o Brasil são essas, né? Ah, o Brasil é o país do carnaval, né? O Brasil é o país das mulheres calientes, né? Dessa sexualidade efervescente. O Brasil é o país do futebol, né? Então, esses repertórios culturais, eles também servem para a gente pensar no nosso, naquilo que a gente entende como sendo a nossa nacionalidade, nos símbolos da nação, né? É muito interessante como que essa cultura ela nos dá indícios e nos coloca também num lugar no mundo, né? Da mesma maneira que se vier alguém de fora aqui, ou mesmo no Brasil, né? Essa diversidade regional que a gente tem, quando a gente viaja para outros lugares, muda para outros lugares, a gente logo tem um impacto sobre o que é você aqui nesse grupo estranho, né? E aqui, esse repertório cultural que eu estou querendo dizer ele te coloca num lugar, né? Que pode ser também um não lugar, né? O lugar daquele sujeito subalternizado, daquilo que é muito fora do que a gente está acostumado aqui, né? Então, cultura também é, nesse sentido, uma esfera de embates, né? Uma esfera de negociações constantes, né? Uma esfera de conflito também, né?